Lucas capítulo 10, versículo 38. Na célula Recomeçar, a célula em que eu participo, nós já vamos completar quase um ano estudando só a vida de Jesus e os 4 evangelhos. Nós temos estudado uma série de episódios que Jesus participou e as parábolas de Jesus e analisado quais são as consequências práticas daquelas oportunidades, ou em que Jesus fez um milagre, ou que Jesus estava presente, ou que Jesus ensinou alguma coisa. E hoje nós vamos ver o que é que Jesus fez por uma família, mas o que é que essa família fez para que Jesus interviesse e realizasse um milagre. O que essa família fez para atrair o milagre de Deus. Se nós pegarmos a receita dessa família, nós atrairemos para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, o milagre, o favor, a graça e a misericórdia de Deus. Vamos conversar então sobre Marta, Maria e Lázaro. Tão conhecidos, um dos episódios muito conhecidos do Novo Testamento, envolve a ressurreição de Lázaro. Por muitas vezes a gente fala e menciona esse milagre feito por Jesus, de alguém que já estava há 4 dias morto, mas para que esse milagre acontecesse, o que é que essa família fez? O que essa família tinha de especial para atrair a atenção do Senhor e fazer com que o Senhor Jesus aqui na terra interviesse para trazer à vida alguém que estava morto há 4 dias? Pois bem, Lucas capítulo 19, capítulo 10, versículo 38 diz assim: Indo eles no caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que essa minha irmã folgada me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Agora vamos mudar. Abra lá sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 17. Diz assim: Quando Jesus chegou, já havia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia estava distante cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: Teu irmão ressuscitará. Respondeu Maria: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisso? Disse ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: O Mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar lá. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus, viu os que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: Onde o puseste? Responderam: Senhor,
vem e vê, e Jesus chorou. Eu sei que tem alguns aqui que já estão com tremedeira, há tanto tempo não liam tanto a Bíblia, tantos versículos ao mesmo tempo da Bíblia, mas nós temos que acostumar com a leitura diária da Bíblia. Mas nós temos aqui duas histórias, dois cenários. Nós estamos diante de uma família formada por 3 pessoas. Nós temos uma família formada por Lázaro, Marta, Maria. Essa família, pelo relato bíblico, encontrou com Jesus pelo menos 3 vezes. Se nós analisarmos a história que está em João, logo no início, João capítulo 11, quando João começa a nos narrar essa menção à morte de Lázaro, houve a declaração de que Jesus amava Lázaro, porque a notícia que foi dada para Jesus foi assim: Jesus, aquele a quem tu amas está doente, doente para a morte. Então, havia um relacionamento entre Jesus e esta família. E esse relacionamento, ele é retratado por 3 vezes. Nós temos 3 cenários diferentes e em 3 momentos diferentes, a família Marta, Maria, Lázaro se encontram com Jesus. E eu queria, com base nesses 3 episódios, nesses 3 momentos que essa família se encontrou com Jesus, começar a analisar qual era o papel de cada um, o que era e o que fazia Lázaro, o que fazia Marta e o que fazia Maria. O que cada um deles tem de característica para atrair a atenção de Jesus? Por que Jesus vai à casa de Marta, Maria e Lázaro 3 vezes? O que essa família tem de tão especial para que Jesus, em um ministério de 3 anos e meio, em que ele tinha que visitar toda a Judéia, ele ia levar essa notícia, essa boa nova de que Cristo estava na terra, ele tinha que levar a notícia da implantação do reino de Deus que ele estava fazendo. Por que Jesus, então, por 3 vezes foi a Betânia, uma pequena cidade? Betânia é uma cidade que ficava aproximadamente a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, tínhamos a capital, Jerusalém. Perto de Jerusalém, a 3 quilômetros, nós tínhamos a cidade chamada Betânia. Quando eu andava, e por vezes, isso há muito tempo, quando eu era adolescente, para fazer correndo 5 quilômetros, mais ou menos 22, 23 minutos. Hoje, para eu fazer correndo 5 quilômetros, eu morro, porque eu não consigo mais, considerada a idade, a gordura, a falta de exercício, então não faço mais. Mas antigamente, correndo ali por volta de 22, 23 minutos. Agora, se a gente pegar essa distância de alguém andando, ali levava 2, 3 horas andando para chegar de Betânia até Jerusalém, ou seja, muito perto, andando a pé. Não tinha carro, não era a pé. E aí, uma cidade muito próxima a Jerusalém, estava perto de uma cidade polo, era como se a gente estivesse tratando de uma cidade que fizesse parte da região metropolitana de Jerusalém. Se a gente pegar Manaus, para quem conhece Manaus, é como se fosse Iranduba. Se a gente pegar Porto Velho, é como se fosse Candeias. Uma cidade muito próxima, uma cidade pequena, que tinha como base principal Jerusalém. E nessa cidade, nesse pequeno vilarejo, Jesus passa por 3 vezes, e por 3 vezes Jesus encontra com essa família. Essa família, então, foi tão importante a ponto de os evangelistas mencionarem pelo menos 3 episódios. Nós temos 5 passagens bíblicas que fazem menção a essa família, mas essas 5 passagens descrevem 3 episódios, 3 momentos. E desses 3 momentos, eu quero que a gente consiga traçar, analisar qual é e quem é Lázaro, quem é Marta, quem é Maria. Se a gente pega no primeiro episódio está lá Jesus foi comer na casa de Marta, Maria e Lázaro. Está lá Jesus, imagine, foi convidado para comer, um convidado especial que pregava para multidões, alguém que se tivesse uma conta no Instagram teria milhões de seguidores lá em Israel. Então alguém muito famoso, conhecido, que onde chegava as multidões o apertavam, aquele que andava e todo mundo queria estar perto. Alguns porque o reconheciam como Cristo, outros porque sabia que tinha comida, porque onde Jesus chegava a comida era abundante, se não tinha, ele transformava e ele multiplicava.
Alguém que quando chegava pregava e trazia uma nova mensagem que não era aquela mensagem dos fariseus, aquela mensagem chata. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Você pode comer isso, mas não pode comer aquilo. Você, quando entrar no templo, você tem que fazer isso. Quando você for falar o nome de Deus, tem que tomar banho. Era a mensagem de religiosidade dos fariseus, uma mensagem muito dura. Fariseus, aqueles chatos que iam para frente das igrejas e falavam: eu sou o melhor porque eu faço isso, faço aquilo, eu porque ajudo os pobres e porque eu dou esmola na frente de todo mundo, eu sou o melhor de todos. Uma mensagem muito ruim, uma mensagem de religiosidade. O povo estava chateado, o povo não aguentava mais ouvir os fariseus pregando, e de repente chega Jesus dizendo de um novo reino, chega Jesus dizendo de uma nova vida, chega Jesus falando de vida abundante, chega Jesus falando de que tinha aflição, mas ia vencer as aflições. Então, com essa nova mensagem, com essa nova forma de pregar sobre Deus e relacionamento entre Deus e o homem, Jesus vira um popstar, e todo mundo começa a andar atrás de Jesus. As multidões apertavam Jesus, e onde Jesus estava tinha muita gente. E de repente, em uma casa, num pequeno vilarejo, chega Jesus. E Jesus vai jantar nessa casa, vai comer com essa família. E quando Jesus chega, nós temos 3 personagens nessa casa: Lázaro, Marta, Maria. E quando eu e você acabamos de ler lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38, começa a dizer e nos descrever esse cenário. Eu quero que você pense em uma casa. Essa casa parece que era de alguém que tinha dinheiro. Essa família parece que era uma família abastada, uma família rica. Uma família, então, que tinha uma casa estruturada. E por que eu posso, pelo menos, imaginar que essa família era uma família rica? Porque quando Lázaro morreu, com a morte de Lázaro, muita gente vai para a casa de Marta e Maria para consolar. Então nós estávamos diante de pessoas queridas, importantes, que tinham uma posição social. Porque se fossem pessoas irrelevantes, se fosse alguém que não tivesse um certo papel social, depois da morte de Lázaro, poucas pessoas iriam na casa, eles teriam poucos relacionamentos, não iria muita gente visitar Marta e Maria por causa da morte de Lázaro, mas ao contrário. Pelo relato da Bíblia, os teólogos entendem que era uma família rica, com muito dinheiro, numa casa muito grande, que tanto fez com que a partir da morte de Lázaro, muita gente fosse para lá. Aí chega Jesus então, nesse jantar. Jesus chega para o jantar, está lá Marta. O que Marta estava fazendo? Servindo, preparando, limpando a casa, varrendo. E aí eu quero que você imagine Marta como a sua mãe, ou Marta como a sua esposa, pegando e limpando a casa, preocupando, jogando bom ar na casa, indo lá no banheiro, lavando o banheiro, tirando, limpando o cestinho de lixo. Aí depois ia lá na pia, lavando a louça, e preparando o almoço, preparando o jantar, arrumando tudo para Jesus. Marta está trabalhando, Marta está servindo, Marta está na casa preocupada em receber bem Jesus. Marta é aquela que servia, aquela que estava preocupada, aquela que estava trabalhando, e a Bíblia nos relata que ela estava tornando o ambiente propício e preparado para receber Jesus. Mas e Maria? Maria, diz a Bíblia, que Jesus chegou, Marta estava lá toda preocupada, desesperada, limpando tudo, deixando tudo com bom ar, tudo preparado, cheiroso para Jesus. Mas Maria não. Maria, Jesus chega, aí Maria faz o seguinte. Aí eu queria que o pastor Vandils viesse aqui à frente com a sua cadeira. A pastora Déa também. E a missionária também, a missionária Bel. 3 cadeiras. Bel, você não precisa trazer a cadeira. A sua sim. Vai ser a Marta, que é a mais agitada, nervosa, que cuida dos adolescentes, tem que estar muito preocupada com tudo. Aí limpa aí o púlpito para mim. Limpar o púlpito, lavar a louça. Quero que você pense então o cenário. Está aqui, eu tenho Lázaro. Está aqui, eu tenho Maria. E aqui eu tenho ensinando para as pessoas, e a casa estava cheia de gente, a casa muito cheia. E lá no meio eu tenho Jesus, está lá pregando, eu tenho Lázaro, eu tenho Maria, e está lá Marta, preocupada, trabalhando, arrumando tudo, jogando álcool para matar os bichos, preocupada com o Covid que podia chegar na casa, porque tinha muita gente apertada, essa gripe nova que está chegando em Humaitá. E ela então limpando tudo para receber Jesus bem.
Mas eu tenho outras 2 pessoas nessa casa. Está aqui Maria aos pés de Jesus, acompanhando o que Jesus está ensinando. E eu tenho Lázaro. Quando a Bíblia menciona Maria, a Bíblia diz assim: Maria estava aos pés de Jesus, aprendendo, ouvindo, estava lá pegando os ensinamentos de Jesus. Maria conseguiu entender que esse cenário era um cenário especial. E esse cenário especial, isso mesmo, Marta estava trabalhando o tempo todo e continua trabalhando. E aí está lá Maria, entendeu a relevância de Jesus, e Maria pega e fica ouvindo Jesus. E eu tenho alguém trabalhando, e eu tenho Lázaro. O que a Bíblia diz que Lázaro fez? O que Lázaro fez? Nada. Eu tenho 3 vezes a Bíblia falando de Lázaro. E o que é que Lázaro faz? Nada. A Bíblia não diz que Lázaro falou nada, fez nada e fazia nada. Mas eu tenho Maria, não. A Bíblia diz que Maria ouvia Jesus, aprendia com Jesus, se preocupava com o que Jesus estava ensinando. E Marta estava aqui lavando roupa, preocupada, atarefada. Em um determinado... Está até vestida de vermelho, gente. Meu Deus do céu, podia ter escolhido outra. Esse vermelho... Minha irmã do céu, como é que você vem de vermelho para a igreja? Vou dar uma advertência. Aí de repente, por causa do sangue de Jesus, ela vem então com o sangue de Jesus já. Está lá a Marta trabalhando, tem uma hora que Marta fica nervosa, Marta. Jesus, o senhor não está vendo isso? Pode pedir para ela vir me ajudar? Sentada ali sem fazer nada, Jesus vai chegar, a comida nem está pronta ainda, eu não dou conta de tudo sozinha. Marta. Maria escolheu a melhor parte. Olha o que Jesus diz, gente. Marta está servindo, Marta está fazendo almoço, Marta está limpando a casa, Marta está recebendo as pessoas. E Jesus chega para Marta e diz assim: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Eu fico pensando na cabeça de Marta, chateada, nervosa, servindo, suada, toda chateada. E ela está suada aqui mesmo, porque está... próprio do nervosismo, mas está aqui Marta toda preocupada em receber bem Jesus. Marta estava servindo, Marta estava fazendo algo que era importante. Se Marta não estivesse trabalhando, não tinha janta. Se Marta não estivesse trabalhando, a casa estava suja. Se Marta não estivesse trabalhando, as pessoas não seriam recebidas bem. Então o papel de Marta era muito importante. Mas aí Marta, que estava servindo, que estava fazendo o papel dela, que estava desempenhando algo extremamente importante para receber e permitir que Jesus desenvolvesse e explicasse o reino dos céus, Jesus chega e fala: ai, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então eu tenho, nessa primeira história, eu tenho Lázaro, não fez nada. Eu tenho Maria estava aprendendo e ouvindo de Jesus. E eu tenho Marta que estava servindo, mas é uma reclamona. Marta que estava servindo, mas estava servindo olhando para a vida dos outros. Eu estou aqui me matando, mas fulano não faz nada. Eu estou aqui fazendo tudo e fulano está lá sentado. É alguém que faz o que é importante, que tem um papel relevante no reino dos céus. E quantas pessoas servem. Para você estar aqui, pessoas vieram aqui arrumar a cadeira, vieram mais cedo, ligaram os ar-condicionados, vieram mais cedo, ligaram as lâmpadas, ligaram os equipamentos. Nós temos pessoas que serviram para que você, quando chegasse aqui, tivesse tudo preparado. Quando você chegou aqui, pessoas aproximadamente de 3h30 a 4 horas da tarde já estavam aqui preparando, e ontem já estava preparando, limpando, arrumando. Então pessoas serviram, você foi ao banheiro. O banheiro está limpo, o banheiro não está fedendo, a casa está arrumada, a casa está preparada. E por que está preparada? Porque irmãos aqui da igreja estão servindo você. Porque há uma equipe preparada para servir o reino dos céus e permitir que nós possamos chegar ao final e aprender e louvar a Deus. Mas qual é o problema de Marta? Reclamona. Qual é o problema de Marta? Julgando e olhando a vida dos outros, apontando o dedo na vida dos outros. Nesse primeiro episódio, eu tenho um crente Marta, aquele crente que faz, que serve, que é importante, que só temos a possibilidade de chegarmos na igreja e sermos recebidos bem por causa da Marta, do crente Marta. Mas o problema da Marta é porque ela coloca o dedo na cara dos outros. Ela não reclamou do irmão, ela falou só da Maria. Ela falou: Maria folgada, não faz nada. Olha, se ela tivesse ficado calada,
se ela não tivesse reclamado, ela teria sido galardoada, presenteada, porque o papel dela é indispensável, nós não teríamos... Por que você está parada, Marta, e não está trabalhando? Ah, não é possível, essa Marta parou. Brincadeira, meu. Tá querendo. Aí nós temos aqui, então, essa Marta que é muito importante, mas eu e você precisamos aprender que quando servirmos o reino dos céus, quando nós trabalhamos na obra de Deus, quando servirmos as pessoas, quando nós formos e ajudarmos alguém, quando nós formos e dermos aquela oferta de socorro para alguém que está precisando, quando eu e você limparmos a igreja, limparmos o banheiro, abrirmos as portas da igreja, eu e você temos que saber que estamos fazendo para Deus, e você não tem que se preocupar se o A, se o B não veio, você não tem que se preocupar se fulano ou beltrano faltou, cada um tem que fazer a sua parte, sem se preocupar com a parte do outro. Por outro lado, eu tenho Lázaro, o nulo. A Bíblia não diz nada, só fala o nome dele e diz que Jesus amava. Eu tenho alguém, aquele crente que vai para a igreja, está lá na igreja, todo domingo, ou aquele crente que só vem na igreja quando precisa, 7 quarta-feira, 7 sexta-feira santa com sal grosso, ou aquele crente que só vem para a igreja quando está precisando de socorro. Mas o que ele faz? O que ele serve? Quem ele ajuda? Ou o que ele faz? Nada. Não faz nada. A Bíblia não menciona que Lázaro fez nada. Eu vou analisar com você a próxima passagem. Na próxima passagem você vai ver que Lázaro também não fez nada. É aquele crente que sempre precisa da intervenção de Deus, é aquele crente que aparece quando está precisando de alguma coisa, é aquele crente que precisa da intercessão de terceiros, porque ele mesmo não consegue fazer nada, é aquele crente nulo que só precisa dos outros, é aquele crente que não faz uma diferença para servir a vida de alguém. Esse é Lázaro que está aqui, é amigo de Jesus, é amado por Jesus, porque a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Deus te ama, Deus quer ser seu amigo, mas você, por vezes, está aqui sem fazer nada. Você só vem aqui para se aproveitar do reino de Deus, para querer uma bênção do Senhor, para querer que Deus faça isso ou faça aquilo por você, mas você mesmo não faz nada, e não é para isso que nós fomos chamados. Eu e você não fomos chamados para ser crente, Lázaro. Eu e você não fomos chamados só para Deus ir lá e nos ressuscitar. Eu e você não fomos chamados para não ter uma vírgula escrita que alguém fez alguma coisa. Vai chegar a época em que nós chegaremos lá em cima no reino. Nós vamos chegar lá em cima no reino, e alguns crentes vão ser salvos porque criam em Jesus, vão ser salvos porque tiveram uma vida de santidade, evitaram pecar. Mas quando chegar no tribunal de Cristo e Cristo perguntar: cadê as suas obras? O que é que você fez? Aí ele vai levar feno, palha, madeira, nada. Não fez nada na terra, fez só para si, se preocupava só com seus problemas, só com seus dilemas, só com as suas necessidades, e não se preocupava com o outro, não fez nada no reino dos céus. Eu e você não fomos chamados para sermos crentes Lázaro, aquele crente nulo dentro da igreja, que se preocupa só com a sua própria família, só com seus próprios projetos e necessidades. Eu e você não fomos chamados para ser o crente Lázaro, apesar de Deus chamar. Apesar de Deus querer ser seu amigo, mas Deus quer que você seja mais do que Lázaro, não apenas Lázaro. Mas eu tenho Maria. Maria é aquela que estava aos pés de Jesus, aprendendo, preocupada, olhando o que Jesus estava falando, atenta para o que Jesus estava falando. Então eu tenho Maria que estava aprendendo com o Senhor. Esse é o primeiro cenário. Aí eu tenho o segundo cenário. O segundo cenário é João capítulo 11. João capítulo 11 chega na parte da ressurreição de Lázaro. Diz a Bíblia que chegaram para Jesus, Marta mandou avisar Marta, se não fosse Marta, Jesus ia saber que Lázaro morreu porque ele é onisciente, sabe todas as coisas. Mas Marta mandou avisar Jesus que o amigo dele estava doente, que precisava dele para ir curar. Então Marta manda chamar Jesus, e porque essa família tinha um relacionamento com Jesus, Jesus ainda demorou um pouco, mas Jesus foi. Quando Jesus chegou atrasado, na visão de Marta. Aí Jesus chega lá na casa, em Betânia, não entra na casa, fica do lado de fora.
A Bíblia diz, até porque estavam querendo apedrejar Jesus em Betânia, as pessoas queriam matar Jesus, e aí Jesus não entra na cidade, fica do lado de fora, na porta de Betânia, e enquanto Jesus chega, eu já tenho outro cenário. Eu tenho aqui alguém, levanta aqui. Está morrendo, morreu. Eu tenho aqui Lázaro, já é um outro cenário. Nesse outro cenário eu só tenho duas personagens. Quando chega em João capítulo 11, eu tenho duas mulheres, eu tenho um morto, o morto está lá. Colocaram ele dentro do túmulo, colocaram uma pedra, os túmulos não eram de quem tinha dinheiro, não era igual é hoje, antigamente, fazia numa pedra, um buraco dentro lá do monte, depois colocava uma pedra e enterrava a pessoa lá dentro. Lázaro está enterrado, morto, faleceu. Jesus demorou. Jesus não chegou na hora que Marta queria que Jesus chegasse. Jesus foi chamado para vir antes dele morrer. Jesus demorou. Quando Jesus chega, já tem morte há 4 dias. Já está fedendo, deixa eu cheirar aqui. Tá fedendo já há 4 dias. Está lá morto, enterrado há 4 dias. E eu tenho na casa eu tenho Marta, Maria, chorando. Morreu Lázaro. Está aqui as duas chorando. Jesus chega num cenário de desgraça. Jesus chega num cenário de luto, num cenário de dor, num cenário de problema. Jesus foi chamado antes da tragédia, mas Jesus chegou depois da tragédia. Queriam a intervenção de Jesus enquanto Lázaro ainda está vivo, mas Jesus não chegou no tempo que elas esperavam. Quando Jesus chegou, nós já tínhamos o luto, a dor, a morte. Então aqui elas chorando muito pouco, parecendo que não gostam de Lázaro, mas está lá Lázaro enterrado. Elas estão em casa e muitas pessoas vão até essa casa, muitas pessoas vão tentar consolá-las, muitas pessoas vão visitar Marta e Maria, e de repente o mestre chega. O mestre não entra na cidade. Assim que o mestre chega, Jesus está chegando. Aí imagina, Jesus está ali na cruz, tá? Está lá Jesus, viu? Uhum. Por que você não está glorificando? Calma. Calma. Marta é assim, nervosa, quer resolver rápido. Então Jesus está chegando em Betânia, fica do lado de fora. Os fofoqueiros da cidade entram e dizem: Marta, Jesus chegou. Quando dizem para Marta que Jesus chegou, Marta sai correndo e vai encontrar com Jesus. Está aqui Marta, chega com Jesus, e eu quero que você preste atenção. O que o evangelista diz sobre a fala de Marta? O evangelista narra o que Marta disse para Jesus. Marta chega para Jesus, Jesus está lá na porta da cidade, muita gente em volta. Chega Marta e diz assim, se nós pegarmos o relato bíblico, eu tenho primeiro Marta dizendo assim: Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido, você demorou, Jesus. Por que o senhor não estava aqui quando eu te chamei? Tirando satisfação com Jesus, achando que as obras dela, o fato dela servir, dela fazer o almoço, dela fazer tudo na igreja, dá o direito de quando Jesus chegar, e porque não aconteceu como ela esperava que tinha que acontecer, ela chega então e começa a tirar satisfação com Jesus. Na narrativa bíblica, eu tenho Marta tirando satisfação, como se Jesus tivesse a obrigação de fazer o que ela queria, da forma que ela queria e na hora que ela queria. Ela veio apresentar como se estivesse apresentando para Jesus um relatório. Jesus, eu te servi, eu fiz a janta, limpei a casa, preparei tudo. Quando o senhor chegou na mesa, estava tudo pronto, porque eu, Marta, fiz. Eu te servi, eu estava lá na igreja na hora e abri a porta da igreja para os irmãos entrarem. Eu servi e ajudei os pobres que estavam precisando no momento de socorro. Eu dei oferta para isso, dei oferta para aquilo, dando relatório para Jesus. Como se o fato de eu fazer alguma coisa me dá o direito de dizer para Jesus que ele tem que me intervir e tem que me ajudar. Não tem. Você não merece nada.
Eu e você somos pobres pecadores, eu e você estávamos fadados a um insucesso. Deus faz algo por nós pela graça, é porque Ele me ama e porque Ele te ama, não é porque você merece. Nós temos uma inversão dos princípios bíblicos. Hoje, muita gente fala e quer usar como o currículo. Aí chega para Jesus, está aqui o meu currículo, eu fiz isso, fiz aquilo, preguei, fui visitar os pobres, fui lá no hospital, orei, tinha alguém doente ou alguém precisando, eu dei conselho. Vem com o currículo tirar satisfação com Jesus. Mesmo que você tenha boas obras, e você tem que ter, porque é uma obrigação nossa, como consequência da salvação, nós temos que manifestar frutos de obras. Nós precisamos, porque fomos salvos, nós precisamos servir, ajudar, abençoar e orar. Frutificar é uma obrigação, não é, e não lhe dá direito de exigir nada. Mas chega Marta com o seu currículo para Jesus e vem dizer para Jesus: Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, Jesus. E começa um diálogo com Jesus. Aí Jesus, ouvindo Marta, começa um diálogo e fala: Marta, é verdade, mas se você crê, Marta, tu vais ver a glória de Deus. Aí Marta, olhando para Jesus, uma parte revoltada com a palavra de Jesus, porque o que ela esperava? Que Jesus pedisse desculpa. Me perdoe, Marta, porque eu não cheguei na hora, não consegui vir, mas agora estou aqui para pelo menos consolá-la. Então eu tenho aqui Marta, que esperava que Jesus pedisse desculpa, falasse que ele queria estar, mas não conseguiu, desse uma satisfação. Era o que Marta esperava, porque Marta vai para lá para exigir uma resposta de Jesus. Jesus está lá fora e Marta: por que tu não vieste aqui? Meu irmão não era para ter morrido. Aí Jesus: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aí Marta ainda fica mais nervosa. Como assim, se tu creres, verás a glória de Deus? Eu queria meu irmão, ele está morto. Que glória de Deus que eu vou ver agora? Na época, a família em que só tinha mulheres era uma desgraça ainda maior. O papel do homem era muito importante. Era o homem que tinha o direito de trabalhar, era o homem que tinha o direito de se relacionar externamente com as pessoas. As mulheres eram vistas como uma subpessoa. Tinha os homens que tinham uma importância social e tinham as mulheres que estavam em segundo plano, não eram tão importantes. Se a gente pegar os evangelhos, nos evangelhos, nós temos um deles, que é o evangelho de Lucas, que ressalta a importância das mulheres, inclusive vai destacar a importância das mulheres no financiamento do ministério de Jesus. Mas se eu pego os outros evangelhos, quando os demais evangelhos vai narrar a história, depois que eu vou contar para você, os outros evangelhos dizem assim: e uma certa mulher, mostrando essa pequenez da importância da mulher. Não era importante. Era extremamente relevante que na família tivesse um homem para se relacionar com as pessoas, para fazer compra, para fazer contrato, para trabalhar. A figura do homem era importante. Agora essa família está com uma tragédia, só tem 2 mulheres. E essa mulher vem tirar satisfação com Jesus e recebe uma resposta. E pela resposta que ela recebe, ela nos mostra 3 tipos de fé. Pode sentar na sua cadeira. Está aqui Marta, nesse diálogo com Jesus, ela me revela 3 tipos de fé. Quando Jesus diz assim: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ela diz: eu sei, Jesus, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, teria acontecido isso. E aqui eu aprendo uma fé, chamada de fé nostálgica, aquela fé saudosa, a fé do passado. Quando eu e você, cristãos, há muito tempo, principalmente aqueles crentes velhos, aqueles crentes que têm muito tempo de casa, aqueles crentes velhos dizem assim: porque no ano de 1800 e bolinha aconteceu isso, porque lá na época da igreja primitiva aconteceu aquilo, porque quando foi no ano de 1652, no dia 12 de janeiro, aconteceu isso. Aquela fé saudosa, a fé no passado, dizendo que no passado Jesus agiu, no passado Jesus fez, no passado Jesus podia, como se não tivesse a fé para o presente.
A fé nostálgica, aquela fé de que Jesus fez sim, mas fez no passado, não é a fé que transforma, não é a fé que chama a atenção de Jesus, não é a fé que atrai o poder de Deus para mim e para a sua vida. Marta diz, se tu estivesses aqui falando do passado, dessa nostalgia, desse saudosismo, e quantos de nós falamos assim, mas quando era na igreja evangélica, Assembleia de Deus, na década de 80, vinha o poder de Deus sobre os irmãos falavam em língua, saía pulando, rodopiava. A Cris ainda faz isso, ela ainda vive lá na época de 1980, da igreja evangélica Assembleia de Deus, a minha esposa, mas fica falando lá do passado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, grande avivamento, mas do passado. É o crente que vive no passado. Se você vive no passado e tem a fé do passado, no presente não vai ter mudança de situação. Quem vive de passado, quem conta história do passado e não mantém um relacionamento presente, uma fé para o presente, não vai ter ninguém mudando, não vai ter intervenção de Deus, não vai ter ninguém ressuscitando, não vai ter milagre, não vai ter mudança na sua casa. Então mude essa fé nostálgica. Temos que lembrar? Claro que temos, para agradecer a Deus pelo que Ele fez, mas reconhecendo o que Ele pode fazer hoje, o que Ele pode fazer agora, o que Ele pode fazer na minha família, não é na família do vizinho. Mas aí por outro lado, aí Jesus chega e diz assim, Marta, eu vou ressuscitar os mortos. Aí Marta agora já vai falar da fé do futuro, a fé do porvir, a fé de que algo vai acontecer, da esperança futura. Eu tenho primeiro a Marta falando da fé do passado, a fé da saudade, a fé da nostalgia, a fé da saudade do que ficou para trás. Mas agora Marta vem e diz, eu sei que no futuro vai acontecer, no futuro nós teremos isso. Marta então começa a nos revelar que ela tem a esperança da salvação, a esperança de que no final dos tempos, depois que ela morresse, depois que Jesus voltasse, veja uma fé lá para o futuro. Mas Jesus vem e diz de novo, Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus agora. Eu quero conclamar a igreja para ter fé no agora. Você serve um Deus que está aqui presente, preparado para intervir na sua casa, intervir no seu problema, resolver a sua situação, evitar o fim da sua família, gerar um milagre na sua casa. Está precisando de cura, Ele tem cura hoje. Está precisando de salvação, tem salvação hoje. Não é para o passado e nem para o futuro. Eu e você servimos o Deus do agora, que muda o agora, que intervém agora e que vem mudar a sua vida agora. Marta fala assim com Jesus, ela volta, não aconteceu. Marta foi falar com Jesus. Marta não conseguiu fazer com que Jesus intervisse no problema. Ao contrário, Jesus continuou lá do mesmo jeito. Marta não moveu o coração de Jesus. Mas aí por outro lado, vem Maria, Marta volta para casa. Marta diz assim para Maria, Maria, minha irmã, Jesus está lá fora e te chama. Maria, Jesus está lá fora e te chama. Maria sai correndo e vai encontrar com Jesus. Mas não pode estar triste porque o seu irmão está morto. Está com a confusão de sentimentos a Maria. Feliz porque Jesus chegou, mas triste porque o irmão morreu. Então está aqui com a confusão de... Está até vermelha, com vergonha, porque Jesus chegou. Aí está aqui Maria... Aí chega Maria, e eu quero de novo que você preste atenção no que Maria falou. Jesus está lá fora, Maria chega, e Maria diz assim, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido. A mesma coisa. As duas falaram e usaram as mesmas palavras. Se você pega João... Começa a ler a partir do versículo 17. Chegou Marta, Marta botou o dedo na cara de Jesus e disse, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Aí depois chega Maria, aí Maria já chega diferente. Maria chega em Jesus, se prostra e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Aqui já nós temos Maria aos pés de Jesus, chorando, apresentando o seu problema. Primeiro, Maria estava aos pés de Jesus, fazendo o que lá aos pés de Jesus? Aprendendo, ouvindo, atenta ao que Jesus tinha para ela.
Num segundo momento já é o cenário de tragédia, o cenário de dor, o cenário de luto. E nesse segundo momento eu tenho então Maria chegando, se prostrando e pedindo, apresentando a Deus a sua dor. E na primeira que veio, Marta tirou satisfação. A segunda não, pediu a compaixão do Senhor. Maria tocou tanto o coração de Jesus, que Maria se prostra chorando, desesperada, muito triste com a morte do seu irmão. Está aqui ela chorando, e aí a Bíblia diz que depois, Jesus vendo ela chorando, vendo os judeus chorando, a Bíblia diz, e Jesus chorou. Um dos menores versículos da Bíblia, que é João capítulo 11, versículo 35. O menor, em um dos do Novo Testamento é o menor versículo, que diz, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque Maria se prostrou e apresentou a sua dor. Maria veio aos pés do Senhor pedir pela compaixão, pedir pela misericórdia, pela graça dele. Está lá Maria aos pés, chorando ao Senhor, apresentando a sua dor. Enquanto uma tirou satisfação, Marta botou o dedo na cara do Senhor e não conseguiu nada. Chega Maria, se prostra aos pés do Senhor e pede a intervenção de Deus, chorando aos prantos, mostrando o seu problema, mostrando que ela crê e acredita que precisa da intervenção de Deus. E assim que ela vem e se prostra, ela consegue tocar no coração do Senhor. Tanto que Jesus, imagine Jesus chorando diante da dor, do problema, da dificuldade. Por que você não está conseguindo na sua casa mudar a situação? Por que na sua casa você está do mesmo jeito? Nós temos pessoas na igreja que já estão há muitos anos na igreja, têm salvação, são salvas, o nome está escrito no livro da vida, mas já estão na igreja há muitos anos, mas a vida dela na casa, no trabalho, onde ela anda, não mudou nada. E por que às vezes eu e você ficamos parados no tempo? Somos salvos. Jesus nos ama, o nosso nome está no livro da vida, nós vamos para o céu, mas por que a nossa vida não transforma? Porque nós ainda não conseguimos alcançar o coração de Jesus. Nós precisamos mudar a nossa situação, a ponto de tocar o coração de Jesus, e Maria conseguiu tocar o coração de Jesus, tanto que Maria tocou o coração de Jesus. Aí Maria, vamos Maria para o túmulo, agora vai para o túmulo, Maria. Marta também se levanta. Aí olha o que vai acontecer lá no túmulo. Está aqui as duas irmãs, Marta e Maria, paradas perto do túmulo. Lázaro está ali já realmente dormindo aqui. Já. Aí está lá Lázaro, Marta, Maria. Assim que chega no local, Jesus diz assim, tirai a pedra. E quando Jesus diz tirai a pedra, quem é que fala, gente? Jesus falou tirar a pedra. Qual das duas falou? Marta. Jesus, na beira do túmulo, elas já tinham ouvido histórias de Jesus ressuscitando pessoas. E aí está lá Jesus na beira do túmulo, e de repente, Jesus na beira do túmulo, chega Marta, Maria, Jesus. E aí Jesus diz, tirai a pedra. Marta querendo impedir de novo o agir de Deus. Marta que não conseguiu tocar no coração de Jesus. Marta que tirou satisfação, que reclamou, apontou o dedo para a cara dos outros, que reclamava dos outros. Marta, a nossa Marta de novo vem e diz, ai Senhor, tirar a pedra para quê? Vai envergonhar a minha família? O meu irmão já está lá apodrecido, fedendo, está cheirando, tá um mau cheiro, o cheiro da podridão. Como assim vai expor o meu irmão? Marta estava preocupada com a imagem da família, com não expor o morto. O morto estava lá, a imagem, a memória do morto, o morto está lá, podre, fedendo, os bichos já começando a sair pelo nariz, aquele negócio terrível, inchando, mais inchado do que eu, está inchando para explodir, apodrecido, fedendo, estado de putrefação, apodrecendo porque estava morto. Marta então preocupada. Às vezes a gente não entende porque Marta diz assim, como assim tirar pedra? Meu irmão já está fedendo. Porque Marta não queria ter na sua mente a imagem de um irmão fedendo, a imagem de um irmão cheio de bicho saindo do nariz, saindo da boca, a imagem do irmão todo estragado, apodrecendo embaixo da terra. Não era a imagem que ela queria ter, e nem que ela queria que as pessoas não tivessem essa imagem na cabeça. Ela estava legitimamente preocupada com o irmão e com o pensamento dela. Marta vem e diz assim, tirar a pedra? Meu irmão já está fedendo, Senhor.
Aí Jesus disse: creres, verás a glória de Deus. Tiraram a pedra. Aí Jesus diz: Lázaro, sai para fora. É assim, foi um pouco parecido. Antigamente, quando se preparava o morto, você enfaixava e enrolava o morto todo, parecendo com as múmias. Quando você vê uma múmia, era o processo parecido de que você preparava o corpo de quem tinha dinheiro. Isso aqui é para quem tinha dinheiro, porque quem não tinha, não conseguia pagar a preparação do corpo do falecido, mas quem tinha dinheiro jogava um monte de perfume, preparava o corpo, colocava bálsamo, colocava o nardo, preparava, deixava todo cheiroso, enfaixava todo, e ele vem e sai para fora. E aí a Bíblia, Jesus diz assim: desatai-o, para livrar, tirar ele, estava todo enfaixado, ele veio voando. Eu quero que você imagine Lázaro saindo do túmulo voando, porque ele estava todo preso. Aí ele vem, é colocado, e Jesus diz: desatai-o. Então eles tiram dele o enfaixamento da morte e fica os três. Aí vão lá de novo sentar os três. Última passagem que menciona essa família. Na última passagem é João capítulo 12, e a gente vai fechar aqui a nossa conversa hoje. João capítulo 12, de novo Jesus, e agora já na semana da morte, Jesus indo para Jerusalém para morrer, semana da Páscoa. Então Jesus indo para Jerusalém para morrer, a caminho da morte, a caminho da crucificação. Um dos últimos pontos que Jesus passa antes de entrar em Jerusalém é Betânia. Jesus vai para Betânia, e Jesus entrando em Betânia, para onde é que Jesus vai? Para a casa de Simão. Chega na casa de Simão, um morador de Betânia, e lá na casa de Simão nós temos Maria, Marta e Lázaro. O que a Bíblia fala do Lázaro? Nada, nulo, nada. Ele estava na igreja, estava reunido no culto, estava lá, mas Lázaro de novo não abriu a boca. Lázaro fica mudo, sem fazer nada, alguém irrelevante, porque não tem obras, não fez nada a ponto de justificar que os evangelistas contassem que ele fez alguma coisa. A Bíblia não diz que ele fez nada, mas ele está lá presente. Então, mesmo que você não faça nada, mesmo que você não tenha obras, você precisa mudar. Mas se não mudar, venha para o culto, venha para a igreja, venha aqui ouvir a palavra do Senhor, porque Lázaro estava lá, não fazia nada, não tinha nada, nada relevante, mas estava lá presente. Não matou um culto, estava lá. Aí está lá Marta, está lá Lázaro, está lá a Marta. Marta dessa vez estava quietinha, a Bíblia não diz que ela fez nada. Mas eu tenho Maria. Aí a Bíblia vai dizer, os evangelistas vão chamar Maria de uma certa mulher. Mas quando a gente vai ler João capítulo 12, quando inicia esse tratamento dessa chegada de Jesus em Betânia, na casa de Simão, João vai dizer assim, que de repente chega Maria. Maria se prostra aos pés. Também Lucas vai contar, Marcos vai contar essa mesma história. Chega Maria aos pés de Jesus, e Maria pega um vaso de alabastro muito caro, um perfume muito caro. Imagine você, Maria trazendo um perfume Chuanchu de 500 ml, de muito melhor do que o Chuanchu, o Chanel número 5. Então pega lá o perfume, o mais caro que tinha na época, porque era uma família abastada. É diferente da prostituta. Jesus foi perfumado 3 vezes. 3 mulheres perfumaram Jesus. Uma das mulheres que perfumou Jesus e secou os pés de Jesus com o cabelo foi Maria. Está lá em João 12, também nos demais evangelhos. Chega Maria, pega um vaso de alabastro muito caro, joga aos pés de Jesus, e de novo, o que ela faz? Se prostra aos pés de Jesus. Está lá Jesus na frente dela. E ela então pega o vaso de alabastro, quebra. Imagine, um perfume Chuanchu de 1 litro, ela pega o perfume, pof, no chão, quebra o vidro, caríssimo, aquele vidro que as pessoas pegariam para vender depois o vidro, para botar o quasa lá do Boticário e dizer que era Chuanchu. Então ela pega um perfume muito caro, quebra no chão, joga em Jesus e perfuma Jesus. Aí de repente eu tenho aqui um traidor, um ladrão, Judas, que Jesus tinha um ministério que, para conseguir fazer tudo o que ele fez, ele precisava de recursos financeiros.
E ele movimentava tanto dinheiro no seu ministério que ele tinha um tesoureiro. Jesus era financiado, e os principais financiadores de Jesus eram mulheres, dentre elas Susana. Se você for ler a Bíblia, Lucas vai narrar a importância das mulheres no financiamento do reino de Deus. E aí uma das mulheres está aqui, Maria, se prostra, quebra o perfume, joga nos pés de Jesus, seca os pés de Jesus com as suas lágrimas, seu cabelo. E aí está lá então, era maior um pouquinho, não era desse tamanhozinho, era um pouco maior, mas está lá. Então, ela prepara Jesus para a morte. O invejoso, ladrão, muquirana, traidor, o nosso amigo Judas, olha para ela e começa a recriminar. Por que não pegou esse dinheiro desse perfume tão caro? Então não vendeu e deu aos pobres para eu colocar no meu dinheiro, eu, o pobre Judas, porque o que ele queria era pegar o dinheiro e embolsar, porque ele era um ladrão. Mas ele então está lá. Aí Jesus o recrimina e diz: ô Judas, pobre você sempre vai ter com vocês os pobres, e vocês têm que ajudar os pobres, mas eu estou aqui temporariamente, e ela está me preparando para a morte. Então Jesus repreende e reconhece nessa terceira vez Maria aos pés de Jesus, dessa vez adorando e ofertando. Na primeira vez Maria estava aprendendo, na segunda vez ela estava apresentando o seu problema e a sua dor, e na terceira vez que ela vai aos pés de Jesus, ela está adorando e ofertando. E o que eu aprendo? Pronto, Maria, obrigado, você pode sentar. Muito obrigado para os três que participaram desta noite. Queria que nós louvássemos a Deus com as nossas palmas pela vida dos nossos irmãos. Marta, tem que mudar, Marta. E eu quero encerrar, porque se eu não encerrar, vou ser recriminado, punido, receberei reclamações em casa quando eu chegar. Já estão ali contando os minutos que eu já passei do tempo, mas antes das 8 eu vou terminar rapidinho. Então, o que eu aprendo? Que para eu tocar o coração do Senhor, eu preciso aprender do Senhor, eu preciso estudar e conhecer a palavra do Senhor. Eu preciso, quando eu tiver um problema, ao invés de tirar satisfação e cobrar Deus como se Ele tivesse a obrigação de me ajudar, eu preciso, ao contrário, me colocar aos pés dEle, pedir a misericórdia e a graça dEle na minha vida. E eu preciso depois adorar esse Deus maravilhoso e reconhecer tudo que Ele fez na minha vida. Quem tocou o coração de Jesus foi Maria. Lázaro foi ressuscitado por causa de Maria. Marta chegou, conversou com Jesus e não fez nada, continuou tudo como estava. Mas quando Maria chegou, ela conseguiu tocar o coração do Senhor, e a partir daí o milagre foi produzido. Sejamos um crente Maria, sejamos um crente com a fé para o presente, não só a esperança futura da eterna salvação, não só a fé do passado, acreditando que Ele fez mesmo no passado. Não, servimos um Deus que faz agora, servimos um Deus que quer transformar a sua vida agora, que quer te curar agora, abrir uma porta de emprego agora, mudar a sua situação agora, evitar o fim da sua família agora. Eu e você servimos um Deus poderoso que está entre nós hoje para ouvir você, para receber o seu louvor, a sua gratidão e o seu pedido, porque hoje é dia de transformação, hoje é dia de mudança, hoje é o dia que o Senhor escolheu para mudar a sua vida, mudar a sua família.